Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre Jornada nas Estrelas Lower Decks, né, estamos na quarta temporada, e vamos falar do episódio 9 hoje, intitulado, deixa eu ver minha colinha aqui, A Luta Interior. Gente, primeira coisa, tá? Vídeo cheio de spoilers, tá? Se você não assistiu o episódio, tá? Vai lá assistir o episódio, depois volta aqui para ver a conversa da gente aqui, né? Dou sempre esse aviso, né? Antes da gente falar do vídeo mesmo, do episódio propriamente dito, tá? E a primeira coisa que eu tenho que falar desse episódio é o seguinte: é um episódio duplo, né? Quer dizer, é um episódio que deve estar realmente aí marcando, né, o final da temporada, tá? E vai trazer justamente, né? Ele vai trazer justamente à tona o que é aquela nave, né, que saía explodindo tudo, mas que na verdade não estava explodindo as outras naves de outras civilizações, né? Ela na verdade estava mantendo aquelas pessoas vivas, elas estavam sendo sequestradas, né, no caso, tá? E aí a situação, o episódio ele começa da seguinte forma: ele vai ter uma história A e uma história B, tá? A história A vai ser o Boimler, né? O Boimler atende a Mariner, né? E a Adivinha, eu esqueci o nome da vulcana, né? Eles vão para uma missão, né? A mando da Capitã Freeman, né? A Mariner está muito estressada, ela está arriscando a vida desnecessariamente, né? E aí a Cerritos precisa fazer uma missão que é ir atrás, né, do Nick Locarno. Quem é o Nick Locarno, gente? Vamos dar uma... Eu fiz uma pesquisadinha aqui no Memory Alpha, tá? O Nick Locarno é um personagem, um cadete, né, sênior, né, um cadete, alto cadete, né, da Frota Estelar, que foi interpretado pelo Robert Duncan McNeil, isso mesmo, Tom Paris lá da Voyager, né? E inclusive o Nick Locarno inspirou o personagem, né, do Tom Paris, né? O que acontece? Na nova geração teve um episódio em que o Nick Locarno ele estava comandando uma equipe de cadetes, o Wesley Crusher estava nessa equipe, né? Eles acabaram fazendo uma manobra lá na nave que era altamente controversa e proibida. Isso acabou provocando a morte de um cadete. A coisa foi, vamos dizer assim, para um inquérito, né? E aí o Nick Locarno ele fez um acordo, né, com os comandados, né, com os cadetes comandados deles, de botar a culpa no cara que tinha morrido, né? Quando na verdade não foi isso que acabou acontecendo, né? O Picard descobriu tudo, né? O Picard ficou pau da vida com o Wesley Crusher, né? Porque o Wesley Crusher estava influenciado pelo Locarno, né, a cobertar tudo, mas no final das contas os planos do Nick Locarno acabaram sendo descobertos, né? Ele foi expulso da Frota Estelar, né? Só para a gente ter esse preâmbulo aí. E aí era necessário, né, que a Cerritos fosse atrás do Nick Locarno, porque por causa dessa situação dessa nave aí que estava fazendo várias pessoas desaparecerem, né? A Federação mandou pegar várias figuras importantes, até a Beverly Crusher estava nessa lista, né? Mas a Cerritos ficou de pegar o Nick Locarno, né? E essa foi a história B, né, com a nossa Capitã Freeman, né, tentando, junto com o Shax e o Rutherford, tentando descobrir o paradeiro do Nick Locarno, né. Aconteceram umas coisas engraçadas, referências à série clássica que eu não vou contar aqui, mas que o pessoal vai achar muita graça, imagino eu, tá? E ela foi atrás, né, dessa informação do Nick Locarno, e quando ela chega, né, perto de encontrar o Nick Locarno, na verdade ela encontra um mapa com a nave que estava provocando, né, o desaparecimento daquelas outras que a gente foi vendo ao longo dos episódios, né? Então aquilo era uma coisa que o Nick Locarno estava fazendo. Enquanto isso, né, na história A, né, a Mariner foi mandada, né, para um outro planeta bem distante, né, para consertar um satélite, né, para ela ficar longe de confusão, ela acabar não fazendo nenhuma missão suicida, nenhuma loucura, né, mas uma ave de rapina Klingon acaba atacando, né, os nossos protagonistas, né, que estavam fugindo numa nave auxiliar,
e eles acabam indo para a superfície do planeta, eles se transportam para a superfície do planeta, e todos aqueles personagens que supostamente foram mortos, né, por essa nave misteriosa ao longo dos episódios, que na verdade desapareceram, eles estavam lá naquele planeta, né, praticamente lutando, uma briga de foice mesmo, uma briga por sobrevivência, todo mundo ali tomado pelo ódio, né? E o que acontece? A ave de rapina Klingon deixou o seu capitão, né, na superfície. A Mariner acaba encontrando esse capitão, né? Eles acabam brigando, né? Mas vão para uma luta bem sangrenta, só que essa luta é interrompida por uma chuva de vidro, né? O planeta tinha condições bem adversas, né? E aí a Mariner, enquanto eles estão escondidos numa espécie de caverninha lá, né? Para depois retomarem a luta quando a chuva terminar, né? A Mariner acabou se abrindo para o Klingon e falou, né, que ela estava chateada, que ela tinha sido promovida, que ela tinha uma amiga. Essa amiga, inclusive, estava naquela turma de cadetes lá do Nick Locarno, tá? E essa amiga dela, que era a grande inspiração dela, que queria ser capitã, acabou morrendo. E aí ela acabou ficando meio que revoltada porque a amiga dela queria ser só uma exploradora, uma capitã, e ela foi mandada para uma missão de espionagem, enquanto que a Mariner estava ali sendo promovida meio que a contragosto, ela só queria ser uma alferes. Ela estava com aqueles pitis existenciais dela e o Klingon falou: você está desonrando a sua amiga quando você está tendo esses pitis aí. A Mariner percebeu que ele estava certo, né? E aí ela se mete nessa luta, né? Ela fala que não vai lutar com o Klingon, na verdade, que ela se mete nessa luta, né, de todas aquelas espécies ali, né? Você tinha Ferengi, você tinha Oriano, você tinha Klingon, você tinha Romulano, tinha Cardassiano, tinha até aqueles serzinhos binários que só falavam em linguagem binária, que apareceu no episódio de, acho que de TNG, se eu não me engano. E aí ela conseguiu convencer que todo mundo tinha que se unir ali e tomar aquela nave Klingon, né? Que tinha, vamos dizer assim, traído o seu capitão, né, para poder sair dali daquele planeta. Eles acabam tomando aquela nave Klingon, mas antes disso acontecer, a Mariner acaba sendo teletransportada misteriosamente para algum lugar, né? E aí a nave Klingon é recuperada, né, pelo seu capitão original, né, e por todo o pessoal ali, todos aqueles seres daqueles do planeta mais o Boimler, né, atende, né? E a Mariner acorda dentro da navezinha pequenininha e o episódio termina com o Nick Locarno falando que vai fazer uns paranauezinhos aí. Então o Nick Locarno ele é o cara que está realmente com aquela nave ali. E o episódio termina dessa forma. Quer dizer, é uma história interessante, é uma história que focou na Mariner, né? Aí quando você olha assim, inicialmente você meio que torce o nariz, né? Porque a Mariner era aquele negócio, né? Ela ficou com a imagem dela muito prejudicada nos primeiros episódios da primeira temporada de Lower Decks, né? Então quando aparece algum episódio mais de construção de personagem da Mariner, quando ela tá tendo aqueles pitis dela, entendeu? A gente começa a torcer o nariz, mas no final das contas esse piti serviu para alguma coisa. Esse piti serviu para ela estabelecer uma amizade com o Klingon, serviu para ela estabelecer uma aliança entre todas aquelas espécies que tinham sido, né, agora a gente sabe, né, pelo Nick Locarno, tinham sido sequestradas pelo Nick Locarno e jogados naquele planeta, né? E agora você tem essa coisa, a Mariner é refém do Nick Locarno, né, naquela nave, né, meio esquisita lá, e uma ave de rapina Klingon com todos os caras que foram sequestrados pelo Nick Locarno, né? Mas o Boimler me atende, né? Então quer dizer, a coisa promete, né? Parece que a gente vai ter um 10º episódio aí bem interessante, né? A gente ia percebendo ao longo do episódio que a história estava se estendendo muito, né? Que ela não ia terminar, né, nesse episódio, ela não ia se fechar nesse episódio. E agora fica a expectativa, né, para esse 10º episódio aí, tá? E a expectativa é a melhor possível, cara. Eu tô com a expectativa lá em cima, né? O que não é muito bom às vezes, é bom a gente manter a expectativa baixa pra gente acabar tendo boas surpresas ao invés de ter surpresas desagradáveis, né? Mas tá interessante a história tá instigante. Eu tô querendo ver a conclusão dessa história, eu tô interessado na conclusão dessa história, tá? E a coisa ficou bem interessante. Vai ter umas piadas engraçadas, tá? Vai ter umas referências engraçadas ao longo do episódio, tá?
o que foi bacana também, né? Você não perdeu, né, o espírito de Lower Decks, né, de você fazer uma comédia escrachada também, tá? Mas a história, ela tá legal, ela tá bacana, ela tá interessante, tá puxando essa referência do Nick Locarno, que é bem interessante, tá? Que foi muito pouco aproveitado, né? Esse personagem talvez ele pudesse ter aparecido mais, né? Um Tom Pérez ali com um topete, né? O cabelo dele parecia até um ovo de Páscoa, né? Como falou o Little Richard para um cantor num Grêmio desses aí da vida aí. Mas mas legal que a gente está tendo a voz, né, do Robert Duncan McNeil, né? O do Robert Duncan McNeil está fazendo a participação, né, nos episódios, né? E é bacana, gente. Eu acho que é uma história interessante. Eu acho que foi bacana puxar essa coisa do Nick Locarno aí, você dá uma continuidade, né? Que era uma história bem interessante essa, né? Desse personagem lá em TNG, né? Que acabou só durando um episódio. Poderia ter até uma continuação. Eu não me lembro de ter tido uma continuação da história do Nick Locarno em TNG. Realmente não me lembro. Posso estar até enganado, tá? Tem pessoas que são muito mais trecas do que eu que de repente podem até confirmar ou desmentir isso aí que eu estou falando, entendeu? Mas agora, como é que fala? Lower Decks está realmente trazendo esse personagem de volta, o que estou achando bem bacana. Tá certo, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de ver meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai falar desse 10º episódio de Lower Decks, tá bom? Abração, fui, até a próxima.